Olá! Então você quer se tornar um general de Call of War, não é mesmo? Você quer saber de todos os detalhes para não deixar que ninguém o vença em combate? Então, este é o vídeo para você. Hoje, eu falarei sobre as doutrinas, suas fraquezas e seus pontos fortes. Sem mais delongas, aproveite o vídeo. Bom dia, generais. Aqui é o Arthur e hoje eu irei gravar um vídeo sobre Call of War. Call of War é um jogo de estratégia em tempo real, real mesmo, tipo, uma ordem dada a uma das duas unidades irá demorar horas para ser cumprida. Mas esse fator faz com que o tempo de um combate passe mais devagar, portanto dando ao jogador mais tempo para planejar sua estratégia e reagir contra os planos inimigos. Call of War também é historicamente preciso, com unidades reais da Segunda Guerra Mundial tomando parte no conflito mais sangrento da história. Baixe Call of War agora e junte-se à ação. Ok, neste vídeo eu irei falar sobre um fator que muitos novos generais não levam em conta e por causa disso jogam fora suas vantagens enquanto desconhecem suas desvantagens, as doutrinas. As doutrinas de Call of War estão divididas entre eixo, aliados, Comintern e panasiáticos, cada um com suas vantagens e desvantagens. Cada doutrina também conta com um certo número de unidades, cada uma com suas respectivas características. São muitas unidades para cada doutrina e cabe ao jogador decidir como usar estas unidades para alcançar seus objetivos. Comecemos com o eixo. Muito divertido de jogar. Suas tropas são mais fortes e causam mais dano, fazendo deles a força de combate superior em proporções iguais entre os combatentes. Esse bônus se aplica a todas as unidades, mas existem algumas unidades que recebem ainda mais bônus. Uma infantaria motorizada que, no início da partida, pode destruir as defesas inimigas com sua velocidade e dano contra infantarias superiores às outras doutrinas, ou os mais famosos tanques do eixo. Possuindo mais pontos de vida e sendo mais rápidos do que as outras doutrinas, eles são os melhores tanques do jogo, podendo causar muito estrago se ficarem no lugar certo na hora certa. Porém, o eixo também possui uma desvantagem. Mobilizar unidades tão fortes não é de graça, e suas tropas têm um custo de recrutamento 10% maior. Isso pode parecer besteira com unidades baratas como milícias e tanques leves, mas com tropas maiores como encoraçados, o consumo de materiais e mão de obra aumenta significativamente. Por isso, países que adotam a doutrina do eixo normalmente estão com falta de recursos, mantendo a fidelidade do jogo com um contexto histórico. Os países do eixo geralmente possuem menos tropas para mandar para o fronte, mas pense desta maneira. Se uma unidade de infantaria do eixo nível 4 está defendendo uma cidade com fortificações nível 5, dentro das províncias centrais, a unidade receberá um bônus de mais 50% de dano em cidades, um bônus de menos 75% de dano recebido por causa das fortificações, um bônus de 15% a menos de dano recebido devido ao bônus defensivo em províncias centrais, um bônus de mais 15% de dano e mais 15% de pontos de vida por ser uma unidade da doutrina do eixo. Juntando tudo irá dar um bônus defensivo de menos 90% de dano recebido, junto de mais 65% de dano causado e mais 15% de pontos de vida. Tudo isso para uma unidade de infantaria, que dirá um exército. Os aliados podem ser talvez a melhor doutrina de Call of War. Com seu bônus de produção, pesquisa e desenvolvimento de tropas, eles podem construir exércitos avançados em um curto intervalo de tempo. São os primeiros países a desbloquear a tecnologia nuclear, o que é muito bom para partidas longas. Seus bombardeiros são superiores e seus contra-torpedeiros são feitos para destruir submarinos do eixo, tendo um bônus de pesquisa além do bônus de dano contra submarinos. Seus paraquedistas são mais baratos, assim como sua artilharia e destruidores de tanques, fazendo deles o inimigo mortal do eixo.
As tropas aliadas, porém, não recebem nenhum bônus, mas sim uma desvantagem com as outras tropas. As tropas aliadas são mais lentas. É verdade, as tropas aliadas possuem uma velocidade 10% menor em comparação com as outras doutrinas. E você pode dizer coisas como 10% de velocidade não é nada, não atrapalha a jogabilidade, porque é um valor muito pequeno. Imagina o seguinte cenário então: uma unidade de infantaria acompanhada de canhões de artilharia atravessando montanhas em campo inimigo. A velocidade já é extremamente reduzida pelo terreno, armamento pesado e pelo fato de que as tropas estão em território hostil, diminuindo a velocidade deles 50%. Como se não bastasse, a velocidade será diminuída em 75%, mais a obesidade dos aliados, que dá um total de 85% menor velocidade. Não me entenda mal, os aliados são uma das melhores doutrinas do jogo, mas as doutrinas são tão horrivelmente balanceadas, especialmente a dos aliados. Mas olha, pelo menos eles são melhor usados na defensiva. Dada a baixa velocidade das unidades, elas são o melhor tipo para usar a tática de trincheiras. É a tática de trincheiras que se defende normalmente em terrenos onde a artilharia possui vantagem, como as colinas e montanhas, abusando do uso dela, transformando qualquer inimigo que ataque sua posição em poeira. Este tipo de ataque funciona muito bem com aliados, pois o jogador pode simplesmente spamar unidades de artilharia e aviões e, se ele perder algumas tropas, ele pode produzir muito mais em menos tempo. Porém, para produzir tantas unidades em curto intervalo de tempo, consomem-se muitos recursos, fazendo com que os países aliados, para construírem sua economia, precisam conquistar cada vez mais território. Mas, em proporções de território iguais com o inimigo, os aliados sempre ganham a corrida armamentista e tecnológica. Isso também contribui para a fidelidade do jogo com o contexto histórico, já que os aliados, quando lutavam contra os alemães, geralmente tinham a vantagem dos números, assim como os soviéticos. Os países de doutrina Comintern são países que podem gerar exércitos enormes com poucos recursos, já que o custo de recrutamento e manutenção são menores. Os países da doutrina Comintern têm a capacidade de gerar exércitos gigantescos que inundam o campo de batalha. Seus pensadores são superiores, sua infantaria e milícias são versáteis e seus lança-foguetes são mais rápidos e causam mais dano que as outras doutrinas. Mas, por causa disso, muitos generais podem se dar ao luxo de jogarem tropas em cima do inimigo como se fosse um moedor de carne, até que o inimigo fique sobrecarregado e perca a partida. Essa tática pode funcionar por muito tempo, porque, sejamos honestos, possuir 300 unidades no quinto dia da partida é um pouco ridículo. Mas espere um pouco, os Comintern não são a melhor doutrina do jogo por um motivo. Suas tropas dão menos 10% de dano, o que pode parecer ridículo com tropas pequenas como milícias e bombardeiros, mas com tropas maiores como encoraçados e tanques médios, a perda é muito maior, fazendo com que grandes exércitos possam ser destruídos com um punhado de tropas bem defendidas. O inimigo mortal dos Comintern é o eixo, sem discussão. Com mais pontos de vida e de dano, os países Comintern geralmente têm perdas pesadas como lutando contra as nações da doutrina do eixo. Os panasiáticos e os aliados estão bem equilibrados com o Comintern, pois, apesar dos Comintern causarem menos dano, os panasiáticos possuem menos pontos de vida, e os aliados são mais lentos, não possuindo nenhum bônus militar, mas sim um econômico, equilibrando os bônus econômicos das duas doutrinas. Mas falando sério, não há outra doutrina que aguente um ataque com mais de 100 unidades, e mesmo com esses vastos exércitos, a economia dos países Comintern também se mantém firme, gastando sempre com indústrias, mobilização de tropas e acordos entre os jogadores. Só tenha cuidado para não entrar naquele vício de perder todas as tropas que você joga contra o inimigo. Em Stalingrado funcionou, mas a não ser que você tenha um plano B, geralmente não funciona. Скидадели, скидудели, твой хуй теперь лапша.
Os panasiáticos não possuem nenhuma vantagem nem desvantagem econômica, dando ao jogador uma experiência tranquila de jogo economicamente falando. Mas, militarmente, os panasiáticos são quase invencíveis se o jogador é experiente. Além do bônus da vantagem de terreno, as tropas panasiáticas também possuem maior alcance de visão e são mais rápidas. Tudo em troca de alguns pontos de vida. Eu até entendo, menos 10% de vida não atrapalha unidades baratas, mas é exatamente com esses tipos de unidades que os panasiáticos são superiores. Seus tanques leves e carros blindados causam mais dano e são mais rápidos, transformando os panasiáticos em um tipo de exército focado em causar dano rapidamente. Como o bônus de terreno se aplica apenas para unidades que estão em terreno vantajoso, como uma arma antiaérea nas colinas, por exemplo, que, além do bônus de 50%, os panasiáticos recebem um bônus de 20%, garantindo-lhes um bônus total de 70%. Além do maior alcance de visão e da velocidade superior, esta doutrina é o predador natural dos países de doutrina aliada. Mas espere um momento, eu só falei do bônus terrestre. Esta doutrina é invencível no mar. Os caças panasiáticos possuem mais alcance e causam mais dano, além de serem desbloqueados mais cedo, fazendo que, com eles dentro de porta-aviões, os panasiáticos podem garantir a superioridade aérea no mar. Além disso, os bombardeiros navais panasiáticos causam mais dano e são também desbloqueados mais cedo. Como se não bastasse, os encoraçados, porta-aviões e cruzadores panasiáticos também são desbloqueados mais cedo, mas o encoraçado possui um bônus de dano e de pontos de vida. Em resumo, os panasiáticos não possuem desvantagem econômica, e em batalhas eles geralmente estão um passo à frente. Como parar este monstro? What the fuck? Os panasiáticos demoram mais para pesquisar a bomba, fazendo deles uma potência poderosa, mas que não dura tanto em longos combates, devido a seus baixos pontos de vida. A menor quantidade de pontos de vida faz com que eles sejam menos eficazes em números menores e em níveis mais altos, deixando unidades como tanques pesados, cuja maior vantagem é alta quantidade de pontos de vida, muito vulneráveis, fazendo com que unidades pesadas gastem muitos recursos para ter um desempenho menor. Por causa de terem menos 10% de vida, os países panasiáticos têm tropas feridas constantemente, que ficam inúteis em combate e precisam de tempo para se recuperar. Contra países do eixo, os panasiáticos se encontram em desvantagem, mas no mar a vantagem é toda dos panasiáticos. Bom, é isso. Eu te disse tudo o que eu sei sobre doutrina, mas há sempre muito mais para descobrir. Se você gostou do vídeo, compartilhe e dê o seu like. Se inscreva no canal para mais vídeos desse tipo, e muito mais. Obrigado por assistir.